Olá, hoje iremos iniciar a nossa aula de língua portuguesa na página 184. Nós temos aí o caracterizando o gênero. Consulte um dicionário e ligue os pares, né? Nós já fizemos isso no nosso caderninho de língua portuguesa, né? Quando estávamos aprendendo a utilizar o dicionário. Procuramos o que era geólogo, o que era arqueólogo e o que era o paleontólogo. Então, o que é, né? O geólogo estuda, né, o planeta e a sua formação. O geólogo liga aqui, ó. Arqueólogo estuda objetos e construções antigas. E o paleontólogo estuda os animais do passado, tá? Então, liga aqui. Ao procurar as palavras em um dicionário, você consultou verbetes, que se organizam em ordem alfabética. O que é um verbete? É o nome que se dá para cada palavra apresentada em um dicionário ou uma enciclopédia. Então, verbete, né, é o nome que se dá para cada palavrinha que tem lá no dicionário. Então, a gente chama de verbete. Tinha lá arqueologia. A palavra arqueologia é um verbete. Paleontologia também é outro verbete. É o nome que a palavrinha recebe, tá bom? Aí aqui nós temos um exemplo. Observe a apresentação de um verbete em um dicionário infantil, certo? Então aí nós iremos mostrar a imagem de um dicionário infantil, tá? Não é esse que vocês têm aí com vocês, que já é um dicionário sem desenhos, figuras, tá bom? Então aqui, ó, nome do verbete, arqueologia. Então, todo dicionário tem isso. Tem o nome, né, do verbete, o nome da palavra. Arqueologia, separação silábica. Então, também já tem até a separação de sílabas no dicionário. Quando a gente tem dúvidas para separar as sílabas de umas das palavras, a gente pode consultar o dicionário também para saber qual é a separação de sílabas correta, tá bom? E aqui, ó, lá no dicionário vocês perceberam que tem número 1, número 2, número 3, pode ter 4, 5, tudo depende, tá bom? O que significa esses números aqui? Número de cada entrada, de cada sentido, porque uma palavra pode ter vários sentidos, tá? Ela pode não ter um sentido só, ela pode ter vários, tá? Então, nós temos aqui arqueologia. O que seria a arqueologia aqui? Na primeira entrada, no número 1, estudo do passado. Então, poderia ser estudo do passado. Número 2, ciência que estuda a cultura e o modo de vida de tempos passados. Então, já é outro significado. E número 3, disciplina que utiliza objetos e vestígios materiais para investigar modos de vida e de culturas passadas. Então, essa daqui já está mais detalhada, né? A entrada número 3. Aí tem uma frase para exemplificar o que seria a arqueologia. Meu irmão estudou arqueologia e se tornou arqueólogo. Então, tem a frase utilizando o verbete, ou seja, a palavrinha, tá? Então, falou que se o irmão dele estudou arqueologia, ele virou um arqueólogo. E aqui a ilustração, né, do arqueólogo. Então, essa aqui é um exemplo do dicionário infantil. O dicionário que nós temos já, esse aqui é quando vocês vão pegar pela primeira vez, que são pequenos, né? É importante, né, ter esse desenho, para vocês terem uma visão, uma noção do que seria o exemplo da palavra, tá bom? Então, vocês vendo, vocês compreendem o quê? Melhor. E já no dicionário que nós utilizamos, não tem desenhos, né? Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de palavras para vermos os significados.
Então, não dá, né, para ficar colocando desenho, porque se o nosso dicionário já é grande, imagina se fosse colocar desenho em todos esses dicionários, ia ficar muito extenso, né? Então, só tem as escritas, tá bom? Aí, na 185, diz o seguinte, responda. De acordo com o que você leu, escreva uma frase utilizando a palavra arqueologia. Então, né, se a arqueologia é o estudo do passado, né, que estuda a cultura dos povos, o que vocês podem escrever? Façam uma frase utilizando a palavrinha arqueologia. Se tem lá no começo estudo objetos e construções antigas, o que vocês podem falar? A arqueologia, pode escrever essa frase que a Pro está falando, né? A arqueologia é o estudo de objetos e construções antigas. Tá bom? Então, vocês podem escrever essa frase. A Pro está dando um exemplo. A arqueologia é o estudo de objetos e construções antigas. É uma frase, tá bom? Pode fazer essa. Letra B. Você acha que ilustração é importante em um dicionário como esse? Por quê, gente? Em um dicionário infantil, vocês acham que é importante ter essa ilustração, ou seja, este desenho? Foi o que a professora disse, né? A ilustração, ela vai fazer com que se torne um elemento concreto. A criança consegue ter noção do que nós estamos falando. Se eu falar para ela assim, ai, a arqueologia é o estudo de construções antigas, o arqueólogo é que faz esse estudo, né? Ai, quem é o arqueólogo? Que jeito que é o arqueólogo? A gente colocando desenho, a criança consegue o quê? Ter uma noção, ela consegue ver e compreender do que nós estamos falando, tá bom? Então, o que você pode escrever aí? Pode colocar assim, ó. Pede ajuda para um adulto, tá bom? Escreva. Você acha que a ilustração em um dicionário como esse é importante? Coloca sim, vírgula. Por quê? Porque todo junto sem acento, tá? Sim, porque a ilustração torna-se um elemento concreto da apresentação do verbete, tá bom? Sim, porque a ilustração torna-se um elemento concreto da apresentação do verbete, tá bom? Vão pausando, volta o vídeo, tá? E repete a frase da Pro e escrevam, tá? Com a ajuda de um adulto, para vocês não escreverem errado, tá? Peçam para a mamãe corrigir a escrita de vocês, certo? E aqui temos um quadro, né? Atenção para as características de um verbete. Primeiro, apresenta a definição de uma palavra. Então, verbete tem que ter a definição de uma palavra, ou seja, o que é essa palavra? Mostre em tópicos numerados os diferentes sentidos que uma palavra pode ter. Então, né? Tem aqueles números o quê? Para mostrar os diferentes sentidos que a palavra pode ter. Aparece principalmente em dicionários e enciclopédias em ordem alfabética. Então, sempre, né, no dicionário, nas enciclopédias, está em ordem alfabética, né? Quando a gente faz o uso do dicionário, a gente percebe, né, que está em ordem alfabética. E a última bolinha. Além da definição, pode conter informações extras. Foi o que eu falei. Tem informações extras, como a separação silábica, que eu falei que se a gente tem dúvida de separar uma sílaba, a gente pode procurar no dicionário que a gente vai ver como que se faz essa separação corretamente. A classe gramatical e imagens, né, que no caso do dicionário infantil. O antônimo, ou seja, a palavrinha contrária dessa palavra que a gente está procurando significado, pode ter também, né?
e exemplos de aplicação da palavra em uma ou mais frases. Também tem, né, igual a gente leu ali, que eles dão um exemplo, né, de uma frase em que poderíamos utilizar essa palavra, o quê? Para compreender melhor esse sentido, né? Foi igual falou aqui, ó. Meu irmão estudou arqueologia e se tornou um arqueólogo. Deram esse exemplo para nós podermos compreender o que seria, onde usaríamos essa palavra, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá? O que seria um verbete. E hoje nós já encerramos essa aulinha de língua portuguesa aqui na página 185.